Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema dos afetos e da vida política. E para isso a gente convidou aqui o Paulo Henrique Martins, que é sociólogo, professor titular da UFPE, e temos a presença também do Silvio Ferreira, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos para conversar esse tema que parece, de alguma forma, para alguns pode parecer um pouquinho distante, um tema tratado mais pela psicologia, a afetividade, as emoções, os afetos, e o outro tema mais da política, a vida política, mas talvez o momento também atual mostre muito essa procedência em ligar esses temas, E gostaria de que Paulo começasse falando para nós um pouco sobre o que é a vida política, a importância do cidadão político, porque essa palavra mesmo, a política, às vezes está meio desgastada, O que é um cidadão político? Obrigado, Marcelo, pelo convite aqui para o Realidades, que já é um sucesso, Estar aqui mais uma vez com vocês. Já tive a ocasião de participar de outras atividades aqui do programa. Prazer reencontrar o Silvio. Prazer todo meu. Grande professor, já faz tempo que não via. Eu penso assim, que essa discussão que você está propondo é uma discussão polêmica, sempre polêmica. Nós não vamos sair daqui agradando a todo mundo, não tem como agradar todo mundo. Agora, eu penso assim, que a vida política, apesar de todo o seu lado dramático, existe uma dramaticidade, se esfaqueia os outros, se dá tiro. A política é um grande teatro, Mas é um momento em que as pessoas passam a tomar consciência da sua presença na sociedade. Então, penso que os momentos eleitorais em particular são momentos que tiram um pouco do ordinário. Tira do ordinário e permite às pessoas começarem a entender as incertezas da vida e que elas têm responsabilidades individualmente e coletivamente, a partir dos movimentos sociais, dos grupos, os mais diversos. As pessoas têm responsabilidade sobre certas decisões que podem gerar boas consequências ou mais consequências. Então, eu penso que isso é o mais interessante. Eu diria assim, que a vida política não é só uma vida, é uma arte. É a arte da política. Nesse sentido que nós todos somos convidados a entrar no palco e não ficarmos no anonimato. Nós somos convidados a eleger nossos representantes e vivemos os embates eleitorais para defender nossas ideias contra as ideias dos outros. Muitas vezes são ideias de familiares próximos, são ideias de amigos ou outras pessoas. Nós somos convidados, de fato, a tentar entender o mundo que nós vivemos. E sem isso, sem esse processo político permanente de renovação da política e da vida coletiva, penso que nós entramos numa atividade muito burocrática. As pessoas entram numa espécie de um conformismo, como se a vida fosse sempre assim. Seja na infelicidade, seja na alegria, seja na tristeza, como se a vida não mudasse. Eu penso que os processos eleitorais, eles ajudam a colocar em discussão todas as nossas regras, todas as nossas crenças, tudo que nós tínhamos conquistado. Então, ricos e pobres, todos são convidados igualmente a participar do processo. E aí nesse teatro, nesse cenário da vida humana, desses aspectos dessa instituição, das instituições que se ligam à política, a gente tem seres humanos, Eles estabelecem vínculos, eles têm emoções, eles têm afetos, e na minha avaliação acho que isso move mais eles do que a dimensão racional. Vamos ver o professor Silvio o que pode falar sobre esse cidadão político. Exatamente, nós não somos máquinas meramente cognitivas, com uma elevada capacidade de pensar, com poder de decisão, sendo capaz de formularmos escolhas as mais variadas. Mais do que sermos máquinas cognitivas, nós somos fundamentalmente criaturas afetivas. Somos possuídos e dominados pelo afeto. Quando eu digo dominados, não estou dizendo no sentido meramente passivo, embora possamos ser dominados nesse sentido em particular. Mas os afetos que regem nossas vidas, os afetos que promovem nossas vidas, e numa situação excepcional como essa de embate político eleitoral, de eleição que envolve a presidência da República, como disse o colega, o professor Paulo Henrique Martins, há algo que nos coloca fora desse ordinário e que mobiliza o nosso potencial afetivo mais do que o comum.
Então, a sociedade brasileira, nesse momento pré-eleitoral, na reta já final do processo, as pessoas estão extraordinariamente mobilizadas em termos de suas capacidades afetivas. Em particular, seguindo um princípio até de um certo binarismo, ou esse ou aquele, elas caminham também organizadas e movidas por forças afetivas binárias, fundamentalmente determinadas pelo amor e pelo ódio. E qual a importância, professor Silvio e Paulo também, da questão da afetividade, né, dos afetos ligados aos vínculos, né, a pertença, as amizades, os laços sociais, a importância na vida social mesmo das pessoas, porque parece que muitas instituições ou momentos não se permite que isso seja olhado ou até expressado, né? E qual a importância da afetividade na vida social? Sempre teve uma importância extraordinária, né? Sempre teve. Agora, o que se diz é que nas sociedades chamadas digitais, as pessoas parece que estão cada vez mais tendo vergonha, estabelecendo reticências em expressarem aquilo que são os seus potenciais afetivos. Mas isso é mais, eu acho, uma postura de defesa em relação à expressão das suas capacidades afetivas do que uma incapacidade de expressá-las. Mas no momento eleitoral como esse, política eleitoral, a gente observa que aquilo que, digamos, se é verdade, que as pessoas têm se tornado acanhadas de expressar afetos na sociedade digital, nesses momentos no momento político eleitoral atual, esses afetos retornam ou ressurgem, não é, com uma carga total. Então, eles não estavam sumidos, não haviam sido elididos, não eram criaturas que tinham deixado os afetos para trás. Eles apenas, muito provavelmente, por mecanismos de defesa, eles foram deixados num lugar onde, pelas novas características estabelecidas em termos de valorização de comportamento, parece que as pessoas têm que ser frias e distantes e não podem expressar o seu potencial afetivo como já se expressou antes. Dá para dizer que agora, então, nos últimos anos, ou de um tempo para cá, parece que ficou mais possível as pessoas expressarem, por exemplo, principalmente pelo mundo virtual, por exemplo, a sua raiva, o seu ódio, assim, que às vezes é uma coisa mortal. E parece que isso não aparecia, né? E nos últimos anos foi sendo acirrado. E as pessoas se permitem, pelo menos virtualmente, eu não sei de frente a frente, a gente espera que isso não chegue tanto na vida do corpo a corpo, né? Frente a frente pode se esfaquear. Mas se aflorou algo, né, Paulo? Veja bem, primeira coisa, eu acho que nós somos todos seres afetados. Nós somos todos seres afetados. Não há ninguém que não seja afetado. A própria construção da linguagem é uma afetação. Você não tem como construir uma frase, uma sentença, tem que ter uma exclamação. A exclamação é um afeto, é uma surpresa. Sem ter uma interrogação, uma pergunta, uma dúvida, sem ter um ponto e vírgula para continuar, você ter um parágrafo. Veja bem, o ritmo da estrutura da linguagem é totalmente afetada por essas emoções interiores, e claro que na política mais do que nunca. O que eu sempre me pergunto com relação à política é porque, às vezes, como essa afetação da política, quando é que ela se mantém dentro de um jogo do diálogo e da negociação, da deliberação coletiva. Mais racional também. Racional, digamos assim, que as pessoas calculam melhor o que estão sentindo, o que estão dizendo, ou quando isso extrapola uma dinâmica mais das regras coletivas estabelecidas e entra num plano mesmo do mais místico, mais do fascínio, mais de uma estética do absurdo. Então eu penso assim, que tem essa dimensão dramática no ser humano, essa dimensão trágica no ser humano, não é? Que o Nietzsche chama a atenção. Então a gente tem que conviver, que esse faz parte da construção da natureza humana. E a democracia é um problema, claro, como você, dentro dessa dimensão trágica, você vai estabelecer alguns consensos que as pessoas possam respeitar. Você falando, né, Paulo, me lembrando agora de Freud, agora vamos passar também para o professor Silvio falar um pouco sobre isso, porque Freud escreveu, por exemplo, O Mal-Estar da Civilização, né? E aí é como se esses grandes autores, né, que eu acho que vislumbram um pouco além do tempo, né, como Jung, por exemplo, o grande Carl Gustav Jung, que de alguma forma praticamente previu
um pouco da catástrofe da Segunda Guerra, né? Será que essas manifestações elas têm a ver com alguma sombra, alguma coisa nesse subconsciente que está guardado e começa a aflorar um mal-estar mesmo? Assim, tanto mal-estar que isso vai aparecer na política, vai aparecer mal-estar nas famílias, nas relações. Aí olhando um pouco para dentro, né? Porque tem gente que quer a solução toda, vamos mudar o governo, vai ser a solução. Outros não vai adiantar, porque a solução também tem que vir de dentro para fora. Não sei. Mas se você me permite, eu gostaria talvez de fazer um comentário apropriando-me do que foi colocado pelo professor Paulo Henrique. A questão dessa tragicidade, e eu vou dizer isso até com um certo humor e uma leveza, não levem muito a sério do que eu vou dizer, mas embora tenha um grau de seriedade ao mesmo tempo. Essa questão da tragicidade talvez diga respeito, né, essa afetação, essa coisa que faz com que a gente mergulhe num momento como esse da sociedade brasileira atual, numa passionalidade muito grande em termos de nossas escolhas, que não são só racionais. Então, essa afetação talvez venha daquilo que o crítico literário falecido e saudoso Harold Bloom, ele dizia que nós humanos, em termos dos nossos afetos, nossos sentimentos, nós somos uma invenção shakespeariana. Ele dizia que Shakespeare fundou o humano na sua tragicidade, o humano na sua capacidade de expressão de afetos. Ele diz que tudo que nós somos como humanos e conhecemos sobre nossas emoções e afetos são invenções de Shakespeare. Então, Freud e o texto dele, o livro de 1930, O Mal-Estar na Civilização, ele mostra o desconforto nosso, mas não é o desconforto por apenas uma vida social criada que nos infelicita, mas o desconforto fundamental é por conta de que nós, em geral, nos sentimos um peixe fora d'água e temos que pagar um preço enorme, tendo sido arrancado da natureza, temos que viver dentro da cultura, viver dentro de uma organizações sociais e formas culturais que são absolutamente artifícios humanos, criados como formas de sobrevivência e de relacionamento. Então, o homem é esse peixe fora d'água e ele paga, segundo Freud, segundo também vários outros autores, não é? Ele paga um preço de um desconforto enorme dele ter que abrir mão naquilo que nele era a sua naturalidade ou sua instintualidade para ele viver num artifício criado chamado civilização e cultura, onde ele tem que abrir mão de tudo que fundamentalmente foram seus instintos antes. Antes de um mundo de certeza quase absoluta dada pelo conjunto de padrões distintos que nos governavam, para nós vivermos na ficção societária sem nenhuma segurança, sem nenhuma certeza, caminhando sobre um fio de navalha muito afiado. E pior, com a consciência que nenhum animal tem de que nós possuímos uma finitude e que temos começo, meio e fim. Isso causa, segundo Freud, uma angústia enorme a partir de um princípio, que é o princípio da incerteza ocasionado por qualquer cultura, não é uma cultura em particular, mas a cultura em geral. Professor Silvio falando, lembrei... Só desculpe, eu acho que o que Freud faz, com o mal-estar na civilização, não é uma análise contingencial de uma sociedade em determinado momento. O que ele faz é uma análise mais permanente, talvez até de caráter estrutural, do que é nosso desconforto de termos sido arrancados da natureza e viver uma vida societária. É um modelo de civilização, às vezes, que é um pouco enlouquecedor, né? As pessoas perderam tem o chão. Os exageros, as acentuações, né? Mas o princípio dele é o princípio de desconforto para qualquer sociedade. E quem sabe esse desenraizamento do homem em relação às coisas mais simples da vida, né? Que a gente vê aí aspectos dessa simplicidade da vida, naturalidade, das vizinhanças, das amizades, das relações, né? Paulo também trabalha isso nas redes, né? De mutualidade. Então, eu acho que um pouco essa perda disso, as pessoas ficam desamparadas e aí o mundo delas vira muito o mundo do pensamento, da virtualidade, da imagem, né? E eu acho que isso aí é um dos fatores que... Como sociólogo, assim, para nós, na sociologia, é importante a dinâmica do relacional. O ser humano é um ser relacional. Então, penso que há vários níveis de construção do que seja um relacional. Sendo uma sociedade primitiva, mais arcaica, né?
As pessoas vivem, não tem uma cultura ainda literária, ou letrada, ou escrita, a cultura de tradição oral, tem uma forma de organização do relacional, mas há sempre uma divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho sempre em alguma sociedade mais primitiva que a gente imaginar, tem um xamã, tem alguém que cuida do guerreiro, tem alguém que cuida das crianças. Pescador, né? Pescador. Então, sempre existe alguma divisão do trabalho que delimita o relacional. A questão é saber quando a política ela passa a ser um elemento fundamental na construção da vida coletiva. Aí essa diferença que a gente deve fazer entre a política e o poder. Em sociedades mais tradicionais, o poder sempre está presente em todas as sociedades. Mas quando é que o poder ele é refinado e transforma numa ação política, ou seja, quando se começa a entrar, eu diria talvez, Marcelo, o elemento fundamental, que é o elemento da liberdade. Quando emerge a liberdade, porque você só pode falar de política quando se estabelece alguns princípios e algumas regras em que os indivíduos podem se confrontar ideias diferentes e sem ser exterminados por expor ideias diferentes. Então, veja bem, em sociedades mais totalitárias, sociedades mais arcaicas, muitas vezes o indivíduo não tem direito de se manifestar como uma personalidade autônoma dentro da consciência coletiva, porque ele pode ser exterminado ao expor ou ser expulso da sociedade. O Moussa, inclusive, fala nas tribos primitivas na África, para você falar em nome próprio, você colocava uma máscara. As pessoas colocavam a ideia de persona, vem a ideia de máscara. Então, o Jung fala disso também. Você bota uma máscara, depois você tirou a máscara, você já não pode mais falar. Então, quando é que a ideia da máscara, como uma prática, como personalidade efetiva e permanente, que cada um de nós podemos tomar posse, nos apropriar para exercer o direito da liberdade através da ação política, a mim me parece uma questão magistral. O que me coloca como grande problema é saber quando as emoções mais recalcadas, as frustrações mais absurdas por causa da fome, por causa do medo, excesso da insegurança na vida social, porque a saúde não funciona, a educação não funciona, o trabalho não existe, as pessoas entram num medo ou num pânico, que isso, de fato, rompe com as estruturas formais em termos de práticas coletivas compartilhadas. E aí, os riscos que a gente vai poder conversar mais, né? Então, muitas questões aqui que o professor Paulo, o professor Silvio traz, mas vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta logo a conversar sobre esse tema aí dos afetos e a vida política. Estamos de volta, hoje conversando sobre o tema dos afetos, a afetividade, o papel disso na vida humana ligada fundamentalmente à vida política. E a gente trouxe aqui o Paulo Henrique Martins, que é sociólogo, professor titular da UFPE, e também o Silvio Ferreira, que é professor do Departamento de Psicologia da UFPE. E eles nos colocavam, né, a importância, mas ao mesmo tempo os riscos que há no momento de acirramento político, esses afetos no sentido, por exemplo, das emoções, da raiva, outras coisas, o que pode causar. Mas eu queria perguntar um pouco, começando por professor Silvio, o problema básico do conflito é o sujeito emocional, digamos, se ele tivesse total controle, essas emoções é um problema no ser humano ou ela é um brilho para o ser humano também? Veja, nós somos, como foi dito aqui, dramáticos, né? Temos essa capacidade expressiva extraordinária. Então, essa dramaticidade, ela não é totalmente ruim, ela tem os seus aspectos extremamente valorativos. Então, se alguém lhe magoa, afeta você, provocando no seu corpo uma dor ou provocando uma dor psíquica, você expressa essa dor com uma intensidade que levará esse outro, no mínimo, a se espantar se ele não tinha consciência que ele estava causando uma dor. E essa dramaticidade serve para a pessoa marcar posição diante do outro daquilo que é a afetação em termos de uma dor que o outro esteja lhe causando. Agora, eu pergunto muito no sentido também de como lidar com essas emoções, porque a gente vê, por exemplo, o uso, né, muito amplo de drogas, não drogas, remédios ou todo tipo de subterfúgio, às vezes para a pessoa
fugir um pouco daquele peso que muita gente está vendo das emoções. Aí vem depressão, vem isso, vem aquilo, e uma intensidade do medo, da raiva, da tristeza. Parece que as pessoas, não é fácil entrar nisso, né? Talvez alguns que podem fazer terapia, outras coisas, mas como lidar, né? Não, mas eu não costumo pensar nessa questão dos afetos alegres ou tristes a partir de noções, talvez, de valores, mas pensar tudo aquilo que potencializa ou não o corpo. O corpo como uma potência em ato que, no encontro com o outro, ele pode se potencializar ou pode despotencializar. Esse outro não só um outro em concreto de carne e osso, mas esse outro como qualquer elemento do mundo que seja capaz de potencializar. Como é que a gente poderia traduzir isso? Assim, você fala então da amizade, da questão da amizade, tem amizades, do amor. tem relações que potencializam as nossas vidas. Eu estou dizendo agora já numa noção mais ampla, o corpo como vida, o corpo como alegria, vontade de viver, o corpo como aquilo que propulsiona as nossas vidas para diante. Então, há interações, há relações que potencializam a vida. Há interações que despotencializam a vida. Em que a gente sente que a gente se fragiliza, em vez de a gente adquirir a força necessária para suportar essas dores do mundo. E eu lembro estou lembrando aqui, né, por trás disso que eu estou trazendo, casos que aconteceram há poucos tempo atrás, aqui em Pernambuco, num dia só, 3 mulheres foram mortas por ex-companheiros, né? Aí, por um ex-companheiro ter a coragem de fazer isso, chegar na casa da própria família, quer dizer, é uma intensidade emocional que tem que estar, né, para fazer. São pessoas movidas por paixões tristes. O amor aí não é nem de longe uma paixão alegre, porque a paixão alegre é a pessoa, na sua vida, assumir o compromisso com a vida do outro. A promoção da vida de um é a promoção da vida de outro. Na medida em que você destitui uma outra pessoa da vida, é porque, se isso foi numa relação de amor, ela foi motivada por uma paixão fundamentalmente triste. De apego. Que deprime, a de posse, a de querer ter sobre o outro uma tutela, né, um domínio, é fazer da relação com o outro uma relação de poder que destitui a vida do seu potencial de grandeza. E em relação a esse desamparo que a gente tem visto, se é possível falar assim, né, porque as pessoas reclamam tanto isso, não há mais valores, não há a família ameaçada e corrupção e não sei mais o que. Parece que há um certo desamparo, não é um momento propício também para buscar um salvador, que possa ser até um ditador ou algo assim? Bom, veja bem, todos os períodos de crise social, então a gente tem no século XX o período posterior à Primeira Guerra Mundial, que foi um período de muito desemprego, muita fome. O período posterior à Segunda Guerra Mundial. A queda da Bolsa de Nova York, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, queda da Bolsa de Nova York, Segunda Guerra Mundial. E agora é um momento, depois de 2008, é um momento também muito dramático, porque as experiências coletivas e os elementos institucionais que dão sustentabilidade, o emprego, a amizade, a casa, a segurança coletiva, eles são desestruturados as instituições de organização da vida social. Então as pessoas são jogadas num espaço, num vácuo e do desamparo. Esse espaço do desamparo, e claro que aí as emoções se tornam mais intensas, as emoções de medo, por exemplo, as emoções de abandono, né? As emoções da raiva, as emoções da raiva, as emoções do ódio. Então, todo aquele conjunto de pulsões básicas que o ser humano tem, porque como ser vivo, como qualquer ser vivo, e na falta de dispositivos no qual ele possa se projetar para se localizar dentro de uma experiência coletiva, familiar, igualitária, que seria uma experiência mais democrática, nesses momentos de crise, digamos assim, essas emoções coletivas, elas podem se projetar sobre figuras míticas que representam de alguma forma a figura do herói ou do salvador. Então nós vemos, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha é considerado o país mais, do ponto de vista com a cultura mais sofisticada no século XX, e o Jung que chama a atenção sobre isso, sobre o Diabo Louro. O Diabo Louro. A questão do Jung é o seguinte: como dentro da cultura mais desenvolvida do século XX, da humanidade, digamos assim, no começo do século XX, surge o Diabo Louro, é o nazismo. Como é que prospera o Diabo Louro dentro da cultura mais racional?
que vai ser a questão do nazismo. Você só vê isso dentro desse caldo de cultura formado pela miséria emocional, afetiva, econômica e social que emergiu na Alemanha dos anos 30, a partir de depois... E a destituição, talvez, as instituições deixaram a destituição do valor da vida, né? A destituição do valor da vida, que vem acompanhando toda essa miséria, esse quadro de miséria. Exatamente. Quer dizer, desestabilização institucional, desestabilização social e afetiva das pessoas. Aí eu digo, alguns podem se reorganizar como movimento coletivo, nesse momento de dificuldade. As mulheres podem se reorganizar como mulheres para tentar se emancipar e avançar no processo político, na medida que a figura do machismo é um elemento que mobiliza a luta das mulheres, inclusive em momentos de crise, ou sobretudo em momentos de crise e de violência do machismo. Então, os movimentos sociais, eu falo das mulheres, mas podemos falar de outros movimentos ambientais, etc. Mas também pode haver uma desestruturação dos sistemas coletivos e aí a projeção e fixação pulsional nos heróis de plantão que existem disponível do quadro da situação projeção política. Professor Silvio, pode ser algo com uma carga emocional muito intensa, né? Porque a ponto de que a racionalidade fica até sufocada, não? Esses momentos, eu não sei se a palavra adequada sociologicamente é anomia, mas esses momentos de desagregação social muito intensos, não total, mas intensos, bastante intensos, como no pós-guerra, como a situação na Alemanha antes da ascensão de Hitler, tudo isso que leva à destituição da vida, que faz com que a vida seja a vida miserável, uma vida besta, uma vida miserável, uma vida anulada do seu potencial de realização e de criação. Então, isso leva a qualquer situação a reagir a essa destituição da vida de forma dramática, muitas vezes até de forma desesperada. Eu me lembro, falando sobre isso agora, de um livro de um sociólogo, historiador, Jacob Gorender, chamado Escravismo Colonial. Nesse texto, que é um excelente texto sobre a época colonial, ele diz algo que é impressionante, que expressa essa dramaticidade que nós estamos dizendo aqui como uma maneira de tentar assegurar a vida diante de situações sociais que querem destituí-la. Então, o que é que Gorender diz? Ele diz que na escravidão, o negro que era objeto, o negro que era peça, o negro que não possuía uma vida mais destituída da dignidade humana, porque não lhe atribuíam uma humanidade, ele era uma peça, ele era uma coisa. E Gorender diz, o crime e o assassinato dentro da sociedade colonial era a maneira última e desesperada do negro dizer, vocês estão diante de uma criatura humana, eu sou humano, porque ao cometer um crime ele era levado a um tribunal, submetido a um julgamento, o que não se fazia com uma besta. Então, Gorender defende essa tese, que eu acho interessante, de você, numa situação de completa destituição da vida que querem fazer destituir a sua vida, você reage da maneira mais dramática para afirmar aquilo que seria a sua humanidade. Algumas pessoas, ou um conjunto de pessoas, podem agir assim, outros podem não usar esse potencial de reação, mas eu acho que é a última forma de alguém dizer, eu estou vivo, meu compromisso é com a vida, não me removam da vida, eu quero continuar vivendo, eu não sou uma coisa, eu não sou um objeto, em buscar uma forma de agregar-se ao mundo quando querem cortar os laços, os vínculos da pessoa com as diferentes realidades. O professor Paulo falou da Alemanha, né, que tem grandes filósofos, toda uma tradição de civilização, né, que tem ligado à tradição também do racionalismo europeu, etc., né? Comparado um pouco assim com o Brasil, tem alguns clichês, não sei se é verdadeiros, que o brasileiro é mais emotivo, né? Então, como é que é um pouco você vê essa hoje, por acaso, eu estava hoje vendo um artigo de um sociólogo francês chamado François Dubé, de Bordeaux. Ele falava sobre a questão da passagem da desigualdade para o ressentimento. Ele diz, porque nós trabalhamos muito com a noção de desigualdade, os economistas trabalhando, dizendo o sistema capitalista, o sistema essencialmente desigual, mas colocado nesses termos,
fica muito asséptico, fica muito neutro a palavra desigualdade. Todos são desiguais, não? As pessoas nascem em situações sociais, em países diferentes, em classes sociais diferentes, as pessoas são desiguais. A questão é quando a desigualdade ela deixa de ser apenas um problema econômico e ela passa a ser um problema moral, reproduzido a destituição, por exemplo, os mecanismos, os dispositivos de destituição tradicionais que na sociedade brasileira nós vemos claramente com relação às populações negras, com relação às populações índias, com relação às mulheres, com relação às populações LGBT. Então, esse processo de destituição faz com que a desigualdade se torne um processo de humilhação, gerando ressentimentos. E aí a coisa da reação, a raiva, né? O ressentimento, eu digo assim, olha, quando eu vejo as pessoas ressentidas, eu digo sempre, brincando, tenham cuidado, porque ressentimento é o sentimento escaldado. Remoendo ali, né? Não fica esquentando o sentimento. É a raiva, é um sentimento que não sai. Ele se torna quase genético dentro da estrutura psíquica das pessoas, porque o ressentimento é o sentimento que fica se ressentindo, se esquentando. E eu acho que nesse momento o ressentimento, de fato, ele provoca desarticulação social. As pessoas dizem, agora é tudo ou é nada. Já que eu carrego essa carga da humilhação, eu não consigo ser quem eu sou. Eu acho que o ressentido tem muito essa questão. Eu sou dentro de mim algo que ninguém reconhece que eu sou. Eu sou muito melhor do que as pessoas pensam que eu sou. E nesse momento, talvez, extravasar esse ressentimento através de algumas figuras humanas, de políticos ou de bandeiras ou de partidos, canalizar para propostas mais radicalizadas, voltadas para a violência, para a segregação. Me parece que é um processo natural do ressentido tentar reencontrar um lugar de reconhecimento. Então seria por isso, professor Silvio, que muitas pessoas conseguem adotar e até ter uma afetividade em relação a, por exemplo, a líderes, a políticos, ou não só políticos, mas mestres ou pastores, que pregam uma violência mesmo, né? Isso, com afirmações e ações homofóbicas. Como é que já explica isso, né? É pelo ressentimento, pela raiva, talvez? Exato. O que são modos muito precários das pessoas pensarem viver experiências societárias movidas por ressentimento, né? Eu acho que Nietzsche falava em 3 formas de niilismo. O niilismo, em geral, é tomado como uma coisa negativa, mas, se eu não me engano, ele menciona três formas. Uma forma que ele chama de niilismo ativo, uma outra de niilismo passivo e uma outra de niilismo reativo. E em relação a essa reatividade, ele diz que essa é a pior forma de se viver um sentimento ou se lançar no mundo buscando se situar nele, viver a vida de maneira reativa, né? Porque ele diz que a pessoa está presa a um sistema que impede ela de um verdadeiro crescimento. Não levaria ela a uma concepção de si ou do mundo livre daquilo que são as suas amarguras e os seus horrores. Eu acho, em função do ressentimento. E eu me lembrei também, quando o professor Paulo estava falando, sobre uma frase que uma vez eu li na minha juventude, perdida lá atrás, uma frase de Trotsky, em que ele diz que política se pode fazer até com amor e com ódio, mas não se faz com ressentimento. Ele enfatiza bem isso, não é? Quer dizer, sempre as pessoas têm uma ideia muito clara do quanto a pessoa ressentida, ou como o ressentimento manejando as nossas vidas, pode levar à construção de um mundo muito triste, um mundo muito sombrio, um mundo muito amargo. E eu acho até também que o ressentimento tem a ver com algo que nós comentamos aqui em algum momento, em torno daquilo que foi até uma colocação posta por Paulo, que ele chamou do retorno do recalcado, né? Eu acho que esse retorno do recalcado, ele surge também com uma dramaticidade de ressentimento, né? Que impede a potencialização da vida, impede a gente se assumir ou supra-assumir sem mágoas, sem horrores, né? E para mim tem um modelo no século XX de alguém que poderia ter tudo, mas tudo, absolutamente tudo, para poder sair da prisão depois de 27 anos de uma forma ressentida e saiu com a dimensão de grandeza humana extraordinária. Essa pessoa foi Nelson Mandela. É interessante o mundo ver inteiro como... esperava que, uma vez que ele fosse
se tornasse livre, o mundo inteiro temia que houvesse na África do Sul um banho de sangue em função de uma política odiosa e odienta do apartheid, em que ele pagou o preço de boa parte da vida ter sido levado para a prisão. Steve Biko teve as mãos cortadas, enfim, aquele banho de sangue lá nos Bantustões e naquele regime segregacionista. Então, eu acho que na época que Nelson Mandela saiu, a proporção entre negros e brancos na África do Sul era em torno de 20 milhões de brancos para 4,5 a 6 milhões de negros. Então, se achava que ia sair da prisão um homem para levar aquela população a uma revolta movida pelo ressentimento. E ele saiu de lá com uma dimensão de grandeza que talvez faça dele a pessoa, o líder mais importante do século XX, Nelson Mandela. Um tema importante, né? Falar sobre esses aspectos de o que as pessoas carregam como o ressentimento, a mágoa, essas dores, e o que isso pode provocar na vida social, na vida prática, nas relações e na política, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a conversar logo sobre isso. Então, hoje nós estamos conversando sobre um tema importante, delicado, que é a questão dos afetos, a afetividade, né, as relações, os vínculos, as emoções e a vida política. E aí não tem como a gente não falar sobre a democracia, a importância da democracia e tudo que ela envolve com participação e diálogo, e as ameaças que também pode haver à nossa democracia por certos, né, ou movimentos, ou certas ações e reações, ou uma cultura do vingança, uma cultura do medo, uma cultura, né, mais bélica, né? Então, o professor Paulo poderia falar um pouco disso para nós, ele é um especialista né, na democracia. Acho um tema super importante porque a democracia não é algo dado. A democracia, eu diria que é uma construção cultural extremamente complexa. Eu posso até dizer que é uma obra de arte da estética humana. Entende? Onde ela surgiu com uma intensidade muito grande, porque ela coloca de fato o elemento da liberdade. A liberdade dos atores ou dos cidadãos, que são a própria palavra cidadania, que é uma palavra muito abstrata, mas ela, ao mesmo tempo ela tem um elemento concreto de assegurar a igualdade daqueles personagens que estão ali tentando negociar e construir o diálogo ou as deliberações coletivas. Claro que cidadania precisa se aprofundar nessa discussão em sociedades muito desiguais, em que isso de fato funciona, mas do ponto de vista da construção discursiva, a cidadania democrática é de fato algo que nós não podemos abandonar. Então, quando se abre mão da experiência democrática em termos da construção da participação, das mobilizações coletivas, dos grupos de interesses, das lutas individuais por trabalho, por vida, por prazer, quando se abre mão dessa liberdade de construção de um bem-estar individual e coletivo, nós passamos para outras coisas. Nós passamos para sistemas autoritários. Ou seja, quando a comunidade não consegue deliberar coletivamente seus programas históricos, atendendo à pluralidade de interesses, alguém vai chegar para decidir. Seja o Hitler, seja o ditador, seja alguém que quer ser ditador, salvador. Alguém promoverá o confisco da liberdade. Alguém promoverá o confisco da liberdade e vai dizer, já que vocês são incapazes de tomar as decisões, eu vou pegar o meu revólver e vou tomar decisões por vocês. Um grande pai patriarcal autoritário. Exatamente. Né? Então, falta lei, falta ordem, falta o pai. Esse é o perigo, né? Porque quando acontece a demolição das práticas democráticas, das instituições democráticas, que as figuras autoritárias emergem, então, claro que tem instituições que elas passam a ter um papel central, sejam o judiciário, sejam os militares, que passam a ter o lugar da força para encarcerar e silenciar os opositores. Nesse momento, a democracia desaparece. Então, o melhor regime é aquele que as pessoas sejam capazes de transigir e de suportar a diferença para construir pactos, não só políticos, pactos afetivos. Porque eu penso que quando os pactos afetivos desaparecem, por causa das figuras autoritárias que impõem o modo de ser, a sociedade entra na experiência de humilhação coletiva, de omissão. E é engraçado que aí você falou de Hitler, eu me lembro na história, Mussolini, vários outros, né? Você fala, né, também que isso
é um risco em vários países, né? Acontecer uma situação dessa. Eu me lembrei daquela expressão famosa, né? Em nome da família, da pátria e da religião, de Deus, né? Então, tem uma afetividade, né, isso, tem valores que são imensos, né? Quem não defende, né, a família, quem não defende, né, a espiritualidade, quem não defende a nação quando é abalada, mas parece que alguns disseram que, não, eu sou o melhor defensor e sou o dono disso, e aí joga contra o outro, que o outro é o mal, né, e aí essa dicotomia é bem contra o mal, não sei, professor Silvio, talvez a gente possa recorrer a Freud para entender um pouco isso. Esses valores, como valores tão rígidos, valores que às vezes são postos para serem pensados e vividos em sociedades de uma maneira asfixiante. Um valor que nos asfixia, esses valores que nos asfixiam. Então, como eu acho que a gente pode recorrer a Freud? Através do seu conceito de superego. Em geral, quando a gente pensa nos valores, na preservação e na manutenção dos valores, a gente associa isso ao que comumente se entende como sendo o superego em Freud. Há duas dimensões do superego em Freud. Uma que ele chama de superego primordial e a outra um superego tirânico. Esse superego tirânico é o que colocaria a gente diante desses valores de uma maneira muito mais ameaçadora, em que a pulsão de morte levaria a gente querer matar ou morrer em nome desses valores consolidados ou estabelecidos como valores a serem consolidados e levar adiante a todo custo, a ferro e a fogo. Então, como a sociedade brasileira hoje em dia ela está muito dividida, me parece que não é propriamente uma divisão naquilo que há de mais fundamental no superego, que não me lembro qual foi a expressão que você usou agora há pouco, sobre uma pactuação dos afetos, como foi isso? Foi. Isso é uma expressão muito, muito bonita e muito importante. Mais do que esteticamente, ela tem um significado enorme do ponto de vista psicanalítico. Porque essa pactuação, ela só pode acontecer se as pessoas a estabelecem em nome do princípio da vida, em nome daquilo que são as pulsões de vida. Se não houver essa pactuação, se for algo posto como sendo a vontade de um grupo sobre os demais, em termos do controle e domínio de uma sociedade, essas pulsões não serão pulsões de vida, não haverá pactuação afetiva, e o que ocorre nessas relações são relações que serão dominadas ou regidas pela pulsão de morte, pela capacidade desse superego tirânico de nos lançar à beira do abismo. O que se pensa, quando a gente pensa psicanaliticamente sobre superego, é quando alguém está deprimido e fica mergulhado na depressão, dizendo eu vivo, eu me mato, esse superego tirânico, ele ordena o ego, dizer vai adiante, te destrói. Então ele não tem compromisso com as pulsões de vida, mas com as pulsões de morte. E elas ocorrerão sempre que não houver quando não houver essa pactuação afetiva trazida pelo professor. E é possível Paulo que uma Henrique. pessoa que carrega isso, né, que tem uma raiva, um ódio tão intenso que isso é voltado até para ela mesma, como é que ela vai reagir em relação ao outro, Veja né? bem, o Claude Lefort, ele tem uma figura interessante sobre a questão da democracia, que diz a democracia é uma cadeira vazia. A democracia é uma cadeira vazia, então, assim, ela está ali. Todos nós honramos e vamos ritualizar essa cadeira. Agora não é de ninguém, não tem dono a democracia. No momento que alguém senta na cadeira e diz a cadeira é minha, acabou a experiência democrática. Então, o exercício da cadeira vazia é um exercício interessante, porque nos convida a todos a pactuar algumas regras e construir alguns rituais de acesso a essa cadeira vazia. Essa cadeira vazia, ele constrói a partir de uma imagem de Hannah Arendt, na questão do totalitarismo, quando a escola de Frankfurt eram todos judeus e todos tiveram que fugir, inclusive o Benjamin morreu na fronteira com a Espanha. E ela disse o seguinte, a minha impressão é que eu estava numa cadeira tranquila e de repente a minha cadeira foi jogada no ar. Eu fiquei no vácuo. A minha impressão é que eu fiquei num vácuo como um judeu, eu perdi o meu lugar de referência. Então, eu acho que o Lefort toma essa imagem para dizer que a democracia é uma cadeira vazia que tem um lugar, agora não tem dono. E aí nós temos que construir pactos.
E como é que a gente... Isso é um papel da educação, essa questão, por exemplo, de aprimorar os vínculos, fortalecer a amizade, o respeito, a consideração, principalmente pelo diferente, que é o mais difícil, né? Porque eu amo o próximo porque ele é do meu grupo, o que está ali longe, eu já não, né? Eu amo só. Então esse cristão é meio estranho. Então como é que a gente... Qual é o papel? É educação, é cultura, é terapia? Parece que isso é tão importante, terapia. Eu acho que hoje, muita gente precisava mais terapia do que ideias, né? Porque não se move por mas ideias. não podemos fazer também dessa dimensão importantíssima da psicologia uma espécie de panaceia. A palavra é essa, eu estava um pouco reticente de dizê-la, mas a palavra é panaceia. São tantas coisas envolvidas que não podemos reduzir a uma clínica, né? Como se essas pessoas deitarem no divã, a sociedade muda. Não é bem assim. Agora, o que nós observamos é que cada vez mais parece que as pessoas buscam o si mesmo na relação com o outro, né? Elas não buscam o outro na dimensão, na aceitação desse outro, na radicalidade de uma diferença em relação a elas próprias. Então, cada um de nós podemos ser radicalmente diferente em relação ao outro, mas a gente não quer esse outro na radicalidade da diferença, a gente quer o outro como duplo de si. A gente busca esse outro como um si mesmo, como essa imagem no espelho que eu olho e tem uma imagem no espelho que, embora seja minha, ela não é eu, mas ela me coloca diante de um duplo de mim. E eu busco essa imagem sempre. Então, essa não é uma forma das pessoas estabelecerem relações sociais ou afetivas significativas. Na verdade, nem permite que relações sociais significativas sejam construídas, a não ser em nome da destruição, do ódio, do distanciamento, não é? Então, temos que aprender a dar um salto, esse salto como amadurecimento individual, mas também como amadurecimento social, dar um salto em busca de entender que a grandeza de um somente se faz a partir da aceitação do outro, naquilo que nesse outro é a radicalidade de uma diferença em relação a mim. Sim. Então, esse outro não é um duplo de mim, esse outro é um outrem, alguém que se coloca no mundo de uma maneira tal que diante dele eu não me apavoro, porque embora ele sendo radicalmente diferente a mim, eu me entendo radicalmente diferente dele, ele tem que me aceitar nessa pactuação afetiva estabelecida pelos princípios da diferença, como eu tenho que aceitá-lo. Então, e a gente isso é muito importante como mecanismo de crescimento psíquico. A gente fala muito numa sociedade que deve ter graus de tolerância. Eu acho que a questão não é tolerância, a questão é aceitação. A tolerar, eu faço um esforço para aceitar o outro e vou aceitar a partir de certos parâmetros sociais que possa até na interioridade não aceitá-los, não incorporá-los a mim, mas finjo uma tolerância. A questão é, fundamentalmente, criarmos práticas de aceitação social. E nós temos no nosso país, né, um potencial das pessoas, né? Não só a natureza, mas tão bonito, tantas coisas, uma cultura maravilhosa, a nossa música, a nossa solidariedade, a nossa capacidade de conexão, né? Que não aparece, né? Claro que as dores chamam muito mais atenção, né? O sangue, então... Acho que esse é um ponto importante a gente olhar para isso, né? Quais as nossas potencialidades, né, professor Paulo? Pois é, assim, há muita crítica ao Sérgio Buarque, a ideia do homem cordial. Eu também acho que nós não temos que criar ilusões sobre uma cordialidade generalizada, mas assim, de fato, talvez pelo mundo rural, pelas imigrações do país, vários povos, várias nações compondo o país, se criou uma espécie se criou a mestiçagem. Nós somos um país de 70% mestiço, no mínimo 70% mestiço. Então, você pode, como mestiço, você pode se considerar como branco, como negro, como índio, como italiano, como você quiser. A mestiçagem lhe abre um leque de possibilidades sobre o que você quer eleger como uma origem étnico-racial. Então, esse é um elemento interessante, eu acho que é a questão da mestiçagem dentro de uma sociedade como a brasileira, porque eu acho que ela abre para essa dinâmica do reconhecimento da pluralidade em você e no outro. Eu penso aí, eu me pergunto, quando é que surge a intransigência? Quando é que eu, como mulato que sou, agora eu me considero só índio e passo a rechaçar
o outro lado, como se o outro lado, isso da mesma família, você pode ter o índio, ter o negro, ter o branco e ter o chinês, assim, cada um pode se sentir como quiser. Então, o que leva você a estabelecer uma estrutura de classificação e de separação e de intransigência étnico-racial, social e sexual, ou quando você começa a aceitar esse pluralismo dentro de você? Eu penso que isso tem algo que é uma espécie de, em algum certo momento, talvez, o medo, a insegurança excessiva, ou também os hábitos, a própria educação, a educação doméstica, o dentro da ordem do patriarcalismo, do machismo, leva a se cristalizar certas ideias que não são só ideias, são, digamos assim, construções, energias psíquicas que se cristalizam num sistema neurológico, nosso sistema neurológico e mental, e nos faz funcionar de uma forma, ou pelo medo, ou pelo contrário do medo, ou pela aceitação, ou pela intransigência. E aí nós radicalizamos na ação social, na vida social e política, esses processos de estratificação e de recusa da presença do outro. Então eu acho que no momento nós estamos correndo o risco do Brasil de viver uma divisão profunda, uma divisão social, institucional, psíquica, étnico-racial profunda, porque essa intransigência está grande. Os grupos estão se amontoando em torno de certos ideais, de certas tradições de família, de religião, ou de, sei lá, de machistas, e como se isso fosse a verdade do mundo, e não abre o espaço para a aceitação da diferença. Isso é que me preocupa na construção democrática. E que remédios vocês veem? Que coisas importantes que a gente pode fazer para as pessoas poderem tomar uma consciência sobre isso, né, ter mais paciência em relação ao outro, olharem para si, fazendo coisas boas para a sua vida, para de alguma forma, né, diminuir essa conflitividade? Como é que poderia ser? Instituir novas práticas. Estabelecer novas pactuações afetivas, como foi dito aqui, né? Usar dos processos que os sociólogos chamam de socialização primária como o espaço fundamental da instituição dessas novas práticas e do estabelecimento dessas pactuações, novas pactuações afetivas. Nesses espaços de socialização primária, fundamentalmente. Embora possa as atuações ocorrerem fora desses espaços, nos espaços secundários, mas eu acho que deve-se apostar, sobretudo, na formação de novos cidadãos, a partir de uma experiência inaugural absolutamente nova, né? Se não pode ser inteiramente nova, mas que seja pelo menos nova numa dimensão bastante significativa para a gente instituir algo de diferente e não ficar rejeitando esse outro, ou adiando, ou tendo atitudes em relação a ele preconceituosas e discriminatórias, porque eu tomo ele como uma ameaça a mim. A ameaça não está nesse outro. A ameaça está em mim mesmo, naquilo que em mim eu habito esse outro. Esse outro, como estranho, é aquilo que Freud dizia, é o que há de mais familiar em nós. Importante isso, né? Nossos telespectadores aí devem estar refletindo muito, né? E a importância também de a gente ter essa aceitação, como disse o professor Silvio aqui, em relação ao outro, né? E principalmente se você é de um time, está olhando para o outro time lá, né? Se você tem uma etnia e enxerga outra etnia, se você é da esquerda, olha para a direita, da direita como olha para a esquerda, porque talvez uma das únicas formas, né, a gente abrir mão um pouco das nossas bandeiras nesse momento para ver que todos são seres humanos e querem viver, querem escapar do sofrimento, querem buscar a felicidade, de alguma forma querem se vincular, estão dando talvez o melhor de si, mesmo que possam estar enganados dentro daquele mundo, né? Estão com medo e esse medo pode provocar a raiva, e quer se armar e quer a violência, né? Como olhar para uma forma pacificadora, que eu acho que é um sentido bem importante aí da questão dos direitos humanos e da ética e da justiça e da paz. Felizmente, nosso tempo acabou. Agradecemos muito a presença aqui do professor Paulo Henrique Martins, né, professor titular, sociólogo da UFPE, e o professor Silvio Ferreira, professor do Departamento de Psicologia da UFPE também. Obrigado a todos, até a próxima.